Alô, tudo bom? Sejam bem-vindos. Eu sou a Ângela Liberati. Hoje a gente vai falar sobre a história da China, né? Que é uma história milenar. E a ideia de fazer essa conversa com vocês sobre a China me ocorreu, sempre me ocorre alguma ideia histórica quando a gente lê as redes sociais, né? E percebe que há uma falta de informação sobre as questões, né? Então, essa semana eu andei lendo as redes sociais e percebi o seguinte: muita gente falando sobre a China, sobre os produtos que não têm qualidade da China, que como se a China não tivesse tecnologia. Uma notícia curiosa foi também o governador do estado de São Paulo, Dória, que anunciou que em parceria com o governo chinês está desenvolvendo uma vacina contra a coronavírus, né, para imunizar a sociedade. E eu vi uma série de comentários, alguns indignados, né, que seria um absurdo aí uma parceria com o governo chinês. Não sei se é absurdo pelo fato dos chineses terem um regime socialista, ou se pelo fato de ter a pandemia tido início na China, ou se de fato há uma ideia que a China não teria capacidade, inclusive científica, tecnológica, de pesquisa para produzir uma vacina, uma boa vacina ou algo que tivesse assim um efeito positivo para a sociedade, tá? Os outros comentários sobre esse episódio do governo do estado de São Paulo foram episódios irônicos, no sentido de que brasileiro gosta de fazer piada, no sentido que não tomaria porque não teria efeito, porque os produtos são ruins, os produtos chineses são ruins, nesse sentido de menosprezar esse país, né, esse estado hoje, que é sem dúvida se não a maior atualmente, mas uma das grandes potências mundiais, né? Aí eu resolvi assim, fiquei pensando comigo, a história da China, pelo que parece nas redes sociais, parece que ela começou a partir de um povo que não tem a mínima noção de nada, né? De uma civilização que seria rústica, rudimentar, e que onde começou aí essa pandemia aí do coronavírus. Esse vírus começou a se desenvolver e tudo mais, e que a China não teria capacidade de produzir algo para impedir, né, que esse vírus continuasse a perturbar aí a sociedade mundial, né? Então foi a ideia que eu tive, porque quando a gente estuda a China, é uma história difícil. Até a hora que eu estava tentando organizar isso, pensei, nossa, acho que deveria ter sido feito em duas partes, porque é uma história enorme, milenar, né? É uma história de muita coisa acontecendo. A gente tem muita herança dos chineses, só para vocês terem noção. Aí, no século 8 antes de Cristo, né? Os chineses iluminavam as ruas das suas cidades com o gás que eles retiravam das suas reservas petrolíferas. Lógico que não se conhecia o petróleo como hoje, né, um combustível, mas eles percebiam que esse gás eles incendiava com muita facilidade. E eles então, com canos de bambu, eles criaram toda uma forma de conduzir esse gás até as cidades, e as cidades eram iluminadas. Isso ainda no primeiro milênio antes de Cristo. Portanto, não é uma civilização qualquer. A China
ela é o país com a maior população mundial, né? Tem mais de 1,3 bilhões de habitantes, que não é nada desprezível, não é? Ela é a civilização em continuidade mais antiga de toda a história, porque a gente tem civilizações muito antigas, por exemplo, o Egito, mas a gente tem uma interrupção na história do Egito, várias interrupções, inclusive a própria presença depois dos muçulmanos, né, que mudam a língua, que mudam os costumes, que muda a religiosidade. A China não. Ela tem uma continuidade que é a maior de toda a história. Então é uma civilização gigantesca, né? É uma cultura maravilhosa que não pode ser medida só por um vírus, seria injusto, e nem pode ser desprezada por ser um país socialista. Porque, então, o que eu pensei, que problemática que a gente poderia discutir quando a gente fala da história chinesa? Como é que uma civilização dessa, milenar, né, ela que se estruturou e ela é, em termos de tecnologia, ela é muito, muito mais avançada, ou pelo menos ela avança muito anterior, em termos de cronologia, de tempo, do que a própria Europa, né? Como é que uma civilização que foi constituída na base de uma filosofia, principalmente que é a filosofia do Confúcio, o confucionismo, que é uma filosofia que vem do século VI antes de Cristo, né? Como é que uma civilização dessa acaba no século XX com uma revolução camponesa, porque a revolução socialista chinesa ela foi de camponeses, ela não foi de operário, de proletários, nada disso, né? Qual é a relação dessa revolução que coloca a China hoje, porque para quem não conhece a sua história, como uma nação temida por ser socialista? Quando a gente olha em grandes distâncias, o que a gente percebe? Que o socialismo chinês, a revolução camponesa, foi uma forma de continuar se protegendo contra o imperialismo e a intromissão ocidental. Então era isso que eu gostaria de discutir hoje. Embora, óbvio, não dê tempo, é uma história extremamente longa, né? E cheia de detalhes maravilhosos, mas a gente vai fazer aí uma visão cronológica dessa civilização, pulando muitas coisas, né? Que daria para a gente discutir aí num outro momento, certo? Então vejam, a China, ela tem uma história que tem uma origem, que é o desenvolvimento de alguns povos, caçadores, coletores. A presença do Homo é muito antiga na China. A China muito possivelmente foi um dos primeiros espaços povoados pelos africanos. Essa saída, né, dos hominídeos da África atinge a China, porque ela investe muito em arqueologia. A China tem uma cultura que é atravessada pelo Confúcio e que tem que o passado é muito importante para educar a sociedade, porque o passado tem que ser exemplar, tá? Então eles levam muito a sério essa questão do culto aos antepassados, dos mais velhos e da educação pelo exemplo, né? Então vamos lá. A primeira ideia da história chinesa, porque ela tem uma cronologia muito diferente. A gente poderia dividir assim essa história da China bem, né, de uma forma superficial assim. Até o século XIX, a China foi uma civilização extremamente fechada em si mesma. Embora ela tenha começado a se relacionar com o Ocidente, Portugal foi um país, né, a partir do século XV, XVI, embora esse relacionamento vai existir, e inclusive existia também a Rota da Seda, que a gente pode falar um pouco, mas a China era fechada em si mesma no sentido de não aceitar o ocidental morando na China. Ela fazia relações comerciais, tá?
E isso foi se ampliando até o século XVIII, né? Mas a China continua fechada em si mesma. Inclusive, ela desprezava demais os ocidentais. Existia uma expressão em chinês que era para designar os ocidentais, que é meio que traduzido por bárbaros. A China teve que retirar isso do seu dicionário quando ela perdeu a Guerra do Ópio para os britânicos, no século XIX. Aí o que aconteceu no século XIX? A Grã-Bretanha, grande império da época, ela faz uma guerra, assim como ela fez guerra na Índia, ela fez guerra na África, tá? Ela faz uma guerra, vence a guerra com a China e obriga a China a abrir os seus portos e as suas cidades para os ocidentais, tá? Então, de certa forma, a revolução, ela foi uma reação a essa intromissão ocidental que os chineses consideravam bárbaros, atrasados, né? Uma cultura que eles desprezavam. Talvez a revolução, o socialismo tenha sido uma forma de se fechar, fechar sobre si mesmo novamente. Bom, então vamos lá. Nós temos na historiografia chinesa uma ideia que é mítica, né? Todo povo tem aí na sua formação, todo povo milenar tem uma formação explicada em tempos míticos, que seria então a presença de reis deuses, certo? E que cada um teria governado por milênios. Então, um primeiro rei divino dos céus, né? Um segundo rei terreno, mas ainda assim místico, e um terceiro na forma de homem. Então, como que se sabe isso? Que isso ocorreu na China? Pelas representações de religiosidade, as primeiras representações de religiosidade, que esse tempo marca uma passagem, né, do zoomorfismo, ou seja, a representação de deuses só na figura de animais, adoração de animais, para um antropozoomorfismo, ou seja, já inseria a figura humana, misturando com os animais, nas suas representações religiosas, certo? Depois dessa fase, então essa primeira fase para os chineses, para a história dos chineses, esses reis teriam dado oportunidade, criado o povo chinês, ensinado esse povo a plantar os seus alimentos, portanto a agricultura, usar o fogo, e esses reis também, esses reis divinos, teriam presenteado o povo chinês com as plantas medicinais, que é uma tradição também milenar chinesa, né? Que é o tratamento por meio das plantas. Certo? Eles têm uma medicina completamente diversa da medicina ocidental. Bom, depois desses, a gente teve uma fase na historiografia chinesa que seriam 5 grandes imperadores exemplares. Qual seria o papel desses imperadores para os chineses? Já construída a questão econômica, ou seja, a agricultura como fonte da subsistência dos chineses, o fogo pelos reis divinos, agora esses imperadores, cada um representando um dos pontos cardeais e um que era o centro, então centro, norte, sul, leste, oeste. O papel desses grandes imperadores, que são também míticos, seria criar uma moral, um exemplo moral para que esse povo seguisse. Então seriam imperadores, seriam reis exemplares, moralmente falando, né? Construção de uma consciência aí do povo chinês. Bom, a partir daí a gente já começa a poder estudar com mais certeza, porque esse primeiro período aí da presença do homem, esse desenvolvimento da agricultura e tudo mais, ainda as provas são escassas, embora a China seja um dos países que mais gaste, que mais invista em arqueologia, paleontologia. Eles investem em muita pesquisa, em muita preservação do seu passado. Mas depois a gente tem já uma primeira dinastia, que seria a dinastia Xia, tá? Que é onde se pode já começar a observar alguns nomes de reis. Então a gente começa a ter aí.
E essa dinastia, ela fica conhecida porque ela já começa a produzir, que vai marcar a cultura chinesa, do governo chinês sempre, começa a produzir livros. Todos os governantes chineses tinham bibliotecários, tinham bibliotecas, tinham pesquisadores, historiadores que eram obrigados a narrar cotidianamente o que acontecia durante esses reinados. Portanto, há uma produção assim bibliográfica gigantesca, né? E não é à toa que o papel foi inventado lá, né? A própria prensa, né? A própria forma de você escrever de uma forma mais fácil, né? Então, na dinastia Xia, a gente já percebe isso, já existem livros, são chamados livros de Xia, onde a gente pode ler algumas notícias, ainda muito misturado com a questão do misticismo, ainda, mas é a primeira, então, dinastia chinesa, certo? Durante esse período já começou a haver a expansão, porque o chinês, ele é o povo de Han. Han é a etnia de 94% dos chineses até hoje, certo? Mas existem outras etnias na China. E esse povo de Han é um povo do norte. Eles se localizam ali no vale do que a gente chama do Rio Amarelo, que fica mais ao norte, tá? Então essa dinastia Xia começa a partir do norte, mas ela já se expande num território assim bem extenso, tá quase atingindo já o Rio Azul, que é um pouco mais ao sul. Né? Bom, daí a gente nós temos 12 dinastias para estudar na China, algumas duraram 900 anos, quer dizer, é impossível você numa hora aí resumir, assim, a gente vai dar uma matada nessa história da China se a gente fizesse isso. Então eu separei algumas para não ter que ficar também muito cansativo repetindo. É maravilhoso estudar essa parte dessa antiguidade chinesa, mas eu separei algumas dinastias para marcar alguns eventos que a gente poderia considerar quando a gente falar da China de novo, principalmente nas redes sociais, né? Bom, depois da dinastia Xia, a gente tem uma outra dinastia, sempre elas estão intercaladas com períodos confusos, de tentativa de fragmentação, depois sempre vem um rei que consegue juntar todo mundo de novo, expande, é uma história bem intercalada nesse sentido. Mas a terceira dinastia, que é a dinastia Zhou, eu acho que interessa muito pra gente, porque essa dinastia, além de ser muito longa, ela é a dinastia no período no qual nasceu Confúcio, Lao Tse, né? Que são grandes filósofos, né? O Confúcio, ele não é um religioso, ele não é um mentor religioso, é um filósofo, tá? O Lao Tse também. Depois, o seu pensamento, as suas propostas, elas deram origem a algumas religiões, mas o confucionismo não é uma religião, é uma filosofia, tá? Nesse período da dinastia Zhou, é uma dinastia muito rica, muito próspera, muito aberta. Eles eram militaristas, mas os soldados, eles tinham uma educação exemplar, não era só uma educação, não era só a arte da guerra, eles também valorizavam a cultura. E eles sempre eram muito abertos, como foi um período de expansão territorial, eles traziam os conhecimentos daquilo que eles viam, sem destruir. Né? Então é uma postura bem interessante desses reis. Existem reis muito importantes nessa Wu, Wen, que os nomes são bem estranhos pra gente, mas é um período em que foi possível surgir algumas propostas filosóficas. O século VI a.C. é um século interessantíssimo, porque na China, Confúcio, na Índia, Buda, no Irã, né, na Pérsia, Zoroastro, é um momento de expansão dessas filosofias orientais, tá? Que serão tomadas como exemplares para suas civilizações, certo? Então,
nesse momento dessa dinastia na China, surgem as 100 escolas filosóficas. Eram 100 escolas, interessantíssimas, cada qual propondo, então, taoísmo, confucionismo, eram escolas filosóficas, né, que a gente tinha, e que, por exemplo, a escola do Confúcio era a escola dos letrados. Para ele, o cerne da questão era a educação. O Confúcio, ele foi filho de um nobre com uma serva, né, uma mulher muito pobre, que ficou sozinha, muito desprezada. E ela tinha para ela que ela ia educar o filho. Então ela fez uma série de sacrifícios para colocar o filho na escola, forçá-lo a estudar e tudo. Então, para o Confúcio, muito importante era a educação. A educação era a coisa principal. Mas educar para quê? Quando a gente estuda direitos fundamentais hoje, a gente podia começar por ler Confúcio, porque ele tem um símbolo que é Ren, eles chamam de Ren, mas como a escrita chinesa ela é ideográfica, ela é composta por 2 elementos, que significa a humanidade, ou seja, eu e o outro, né? Ambos. Então, no sentido assim, de que você só se torna humano quando você entende qual é o seu papel na fraternidade, né? Qual é o seu papel na relação com o outro? Então, uma relação de respeito mútuo, uma relação de correção moral, uma relação de cuidar da história, né? De olhar o exemplo dos antepassados, de não deixar esse exemplo morrer. E o confucionismo, ele vai atravessar toda a civilização chinesa, né? Vai ter alguns momentos que tentam proibir isso, mas mesmo atualmente o confucionismo é a base dessa civilização, dessa cultura. Tá? Então é muito interessante porque quebra um pouco a visão de que o chinês é isso, que o chinês ele é um sujeito que preza a filosofia e preza a questão do coletivismo. Talvez por isso o socialismo dê certo lá, né? Isso aí fica aí pra gente questionar. Bom, então essa proposta do Confúcio, ela vai ser recuperada por várias e várias dinastias, né? E ainda hoje o Confúcio ele é estudado na China. Bom, acontece que depois da dinastia Zhou, a China passa aí por um tumulto de separar, ela se separa em 7 reinos, um reino tentando dominar o outro, e aí a gente vai ter um rei, Qin, que vai conseguir unificar esses 7 reinos e se torna, na historiografia chinesa, diz que ele, Qin, criou a China enquanto Estado, certo? Então ele unifica esses 7 reinos, já é um território bem grande, já abrange tanto a região do Rio Amarelo como do Rio Azul, mais ao sul, né? Portanto, incorpora outras etnias, não só mais os Hans, né? E ele se torna então o primeiro imperador. Esse imperador, esse Qin, vocês vão lembrar dele, primeiro, porque foi ele que começou a construir a Grande Muralha, né? E ele é o imperador do exército de terracota, né? Esse Qin tem uma história interessante pelo seguinte, ele assumiu, o trono foi dado a ele quando ele era muito jovem, e ele tinha uma educação muito rígida, muito bem feita, inclusive nos princípios do confucionismo e tal. Só que ele sofreu um atentado pela própria mãe, que queria colocar um outro filho no poder. E isso perturbou a estrutura aí psicológica desse imperador, e ele se tornou assim uma pessoa extremamente vingativa e extremamente desconfiada, tá? Então ele começou a tornar as leis do império muito mais rígidas, do império chinês. Ele mandou queimar todas as bibliotecas, só deixou
que ele não queria passado, ele se considerava aí o primeiro rei, o nome dele era Qin Huangdi, né? Ele se dizia que ele era o deus que reunia todos aqueles deuses lá da antiguidade que a gente falou nele. Então, que estaria começando aí a história da China. Mas colocava penas muito cruéis. E ele tinha uma neurose que ele queria conseguir a imortalidade. Então, ele só não queimou tratados de agricultura, tratados de medicina, né? E algumas outras obras. E ele dava muita importância para a questão da medicina. Então ele tinha na corte uma série de pesquisadores, cientistas, médicos, tal. E o objetivo principal era conseguir a imortalidade. Então esse imperador, ele acabou morrendo envenenado de tanto tomar doses pequenas de mercúrio, porque o mercúrio era um elemento que os chineses conheciam muito bem, né? Isso aí no século 3 antes de Cristo, né? E ele achava, então, como o mercúrio preserva, né, as condições ambientais e tal, ele foi tomando doses, porque cada equipe que ele achava que não estava funcionando, ele mandava matar. E esses médicos receitavam mercúrio em pequenas doses até que ele acabou morrendo envenenado. E uma coisa interessantíssima sobre o túmulo dele é que o túmulo dele ficou pronto em 215 antes de Cristo. Ele morre em 210, se não me engano, acho que é isso mesmo, antes de Cristo. O que é onde tem o exército de terracota. A tumba dele representa a cidade, é uma representação em miniatura da cidade, da capital, onde ele morava. E é interessante porque já se escavou e já se descobriu esse exército de terracota, que ainda faltam muitas escavações, porque ele é gigantesco, né? Os soldados e tal. Mas o túmulo onde está o corpo dele nunca foi aberto. Já se localizou, já com essas tecnologias mais avançadas, já se pôs uma cânula lá para espiar o que tem dentro e é surpreendente. Tem algumas fotos. O chão do túmulo é gigantesco, ele é um mapa do mundo com a China no meio, mas um mapa muito bem desenhado para a época. Nós estamos no século 3 antes de Cristo, né? E as águas dos mares é mercúrio. Então, qual é o problema? O problema é que não pode abrir, porque o mercúrio preserva, né, os objetos. Tem muitas moedas de ouro desenhando a China e tal, mas uma vez aberto o contato com o oxigênio, né, pelo que eu leio, ele poderia destruir tudo. Então há esse mistério aí. E para os chineses, eles não querem, uma parcela dos camponeses chineses não querem que se abra o túmulo, porque eles têm medo de liberar o espírito desse rei, que foi de fato muito cruel, né? Então esse aí é o rei mais importante, é o que ele funda aí essa dinastia Qin na China. Depois disso, a gente vai tem uma parte de revolta, mas a dinastia sequente é a dinastia Han. Essa dinastia é conhecida porque ela é uma dinastia que investiu muito em cultura, muito em arte, a produção da cerâmica, das peças de bronze, são assim maravilhosas, né? E nessa dinastia, vocês veem que interessante que é. Eles faziam concurso público para todos os cargos do império. Então não eram imperadores, tá? Mas que se assessoravam, esses concursos eram feitos dentro das universidades, uma forma lá de educação muito rígida, né? E se fazia os concursos para escolher os funcionários reais, né? Então você não pode menosprezar uma civilização que já conhece
onde procurar as pessoas para auxiliar o governo, né? Assim, isso já é uma sabedoria aí que poderia ser bem exemplar, principalmente para o Brasil, com esse monte de cargo de confiança que a gente tem nos governos, né? Bom, é na dinastia Han, é durante a dinastia Han que o budismo penetra na China, né? Vem da Índia, a influência da Índia, e interessante que o confucionismo é a filosofia oficial, tá? Mas se admite o taoísmo, se admite o budismo, então muitos templos, muitas esculturas serão produzidas e muitas escolas filosóficas para seguir esse ou aquele filósofo, mas o Confúcio continua sendo aí o grande gestor aí da mentalidade, da construção da mentalidade dos chineses, né? Depois nós vamos ter, depois vai haver uma divisão do império, guerras e tudo mais, e nós vamos ter a dinastia Tang e depois a dinastia Yuan. Eu tô pulando algumas, né? Porque senão a gente fica, é muito chato. O que é interessante dessa dinastia Yuan é que ela é a dinastia mongol. Eles são mongóis, né? Então é o Gengis Khan, Kublai Khan. E essa narrativa, por exemplo, do governo do Kublai Khan, a gente pode ver já em alguns textos ocidentais, né? A narrativa de que foram grandes governantes. Acontece que os mongóis, eles foram expulsos da China, eles governaram a China, conquistaram tal. As dinastias que vêm posteriormente, elas ampliam o muro, a muralha da China, as grandes muralhas, que o Qin havia começado para impedir a invasão pelo norte. Ele faz um grande trecho, mas outras dinastias continuaram a construir essa muralha para impedir aí a chegada de povos estrangeiros e evitar a guerra e as conquistas no território chinês, né? Qual é a importância então dos mongóis, do governo, né, dessa dinastia mongol para a China? Foram eles que transferiram a capital para Pequim, né? Eles centralizaram todos os seus esforços em Pequim, ou Nanquim, como se chama hoje, tá? E foram eles então que criaram essa capital, assim, uma capital extremamente antiga, né? Que ainda hoje é a capital da China, foi constituída por essa dinastia que é mongólica. Depois dos Yuan, a gente vai ter a dinastia Ming, é uma dinastia muito conhecida pela porcelana, ela tem cores fortes, né? Ela usa muito vermelho, os templos com a laca vermelha também, é uma marca aí da cultura chinesa. E foi essa dinastia que manteve a capital em Pequim e construiu a Cidade Proibida. É muito impressionante, a Cidade Proibida é patrimônio da humanidade, né? Ela abrigava a família real, ela tem mais de 8.700 salas, vocês têm noção do que é isso, é considerado a maior construção de madeira do mundo, só que obviamente essa madeira não aparece, ela é toda laqueada, dourada, né, com umas técnicas de tratamento de madeira muito, muito desenvolvidas pelos chineses. E foram os Mings então, e foram eles, além de construir a Cidade Proibida, que começaram a abrir o comércio com o Ocidente. É uma dinastia que fez um desenvolvimento absurdo da China, tá? Comercializava, eles exerciam influência em toda aquela região oriental, Coreia, próprio Japão, né? Várias, até Afeganistão sofria influência chinesa, da cultura chinesa, né? E essa dinastia, ela foi quase que continuada
um problema lá de sucessão, né, entre a 10ª e a 11ª dinastia pelos Qing. Esses Qing, né, então a última dinastia chinesa, né? Ela vai do século 17 até 1912, quando há uma revolução, um movimento na China e eles proclamam a república. A respeito disso, tem um filme maravilhoso que é O Último Imperador, né? Que dá para assistir, que a gente começa a perceber o seguinte aí, quando ele foi deposto. Ele nunca tinha saído da Cidade Proibida. Ele não tinha noção do que era a China. Então aí nesse momento em que os imperadores acabam morando na Cidade Proibida e nunca nunca eram vistos pela sociedade, pelo povo, começa a criar uma característica, meio endeusamento, né, dessas pessoas, o que fez com que os governantes se isolassem do seu povo. Ele nem sabia, na verdade nem governava nada, né? Tinha aquela estrutura administrativa gigantesca e acaba mesmo prejudicando os seus próprios governos, né? Mas essa proclamação da República, ou seja, o fim de uma tradição monárquica milenar, certo? Ela tem muito a ver com o século XIX, que, como eu disse, se a gente pegar essa continuidade chinesa, lógico, tenha reis mais fortes, mais fracos, resistências e tudo, mas se a gente olhar à distância, a gente percebe que há uma antiguidade muito grande na China, que vem lá. Para vocês terem noção, a agricultura foi introduzida na China em 10.000 antes de Cristo. Ela é anterior ao Egito, ela é anterior à Mesopotâmia, ela é anterior à Índia, certo? Então é uma civilização muito, muito antiga. Então, se a gente considerar que desde sempre eles tiveram essa tradição monárquica das várias dinastias, das várias famílias governantes, né? Umas melhores, outras piores, mas por princípio, desde a dinastia Xia, que é a primeira, eles tinham por princípio, isso está escrito, né? Que o povo deve ser tratado com carinho, o governante não pode olhar o povo de cima. Isso são ensinamentos que iam sendo passados e que foram consolidados pelo próprio Confúcio. E uma outra característica interessante é que a escrita deles mudou muito pouco. Então, quando se descobre, como por exemplo, existe um casco de tartaruga, que é lá da dinastia Zhou, da Xia, não lembro agora, que quando se descobriu, o povo conseguia ler aquilo que foi escrito há milênios. Então isso é uma coisa de unidade, né? Uma escrita que muito pouco mudou. Então não é difícil você fazer a leitura do que foi o passado dessa China. Então esse passado, ele pode ser trazido até o século XIX, né? Porque na verdade a monarquia na China terminou em 1912, mas o século XIX é o grande problema da história da China. Por quê? A China ela fazia comércio já com portugueses, espanhóis, holandeses, ela tinha essa rota da seda. Essa rota da seda, ela é do século II a.C., né? A gente tem seda chinesa, por exemplo, nas escavações em Roma. A gente sabe que no século I a.C., já se descobriu seda, né, da China. Então essa rota funcionava como comércio, mas estou dizendo assim, a presença dos ocidentais dentro da China. Então como que foi isso? Todo mundo já ouviu falar da Guerra do Ópio, né? Foram na verdade duas guerras que extremamente complexa, mas que começou mais ou menos assim. A Grã-Bretanha produziu o ópio na Índia, que era o seu
seu território, né, no imperialismo britânico, e precisava vender esse ópio para alguém. E ela começa a vender ilegalmente esse ópio em alguns portos chineses. O imperador chinês, aí aconteceu que o imperador chinês havia proibido, obviamente, o comércio, e funcionário britânico foi assassinado, né, dentro do território chinês, mas ele estava lá ilegalmente. A Inglaterra exige satisfação e esse é o motivo imediato do início da Primeira Guerra, tá? Fizeram um acordo, a China não quer que a Inglaterra venda ópio, então qual foi a estratégia britânica? Eles davam de presente ópio para os funcionários dos grandes portos marítimos chineses, dos principais portos. Então cria um absurdo de gente viciada em ópio, né? Que obviamente facilitavam a presença britânica. E por isso, e por mil outros motivos, acontece a Segunda Guerra do Ópio, a China perde essa guerra, ela é obrigada a abrir vários portos, inclusive para presença, para que alguns britânicos morem dentro do território chinês e comecem a explorar essa riqueza gigantesca que a China tem, inclusive a cessão de Hong Kong, né? Que é resultado aí depois dessa presença britânica na China. Bom, esse século XIX, então, o fato da China ter que abrir o seu país, não é o comércio ela já fazia, mas ter que abrir o país acabou alterando algumas características muito específicas da cultura chinesa e ocorreram algumas revoluções. No século XIX, a China também entra numa guerra contra a França, perde uma guerra para o Japão, entra na guerra contra a Rússia. Enfim, o século XIX é um século em que a China foi devastada por guerras, principalmente com potências ocidentais, né? E isso gera um empobrecimento do povo e esse povo se reúne para fazer a resistência a essa presença ocidental. Os chineses detestavam os ocidentais, né? Porque o exemplo que eles têm não é dos melhores. É quando surge uma resistência que eu acho que alguns já ouviram falar, que são os boxers, né? A famosa guerra dos boxers, que eram chineses nacionalistas que faziam um movimento para resistir à presença dos ocidentais na China, para expulsar os ocidentais. Então, esses boxers também eles foram derrotados pelos ocidentais e a gente entra no século XX com uma China muito devastada pelo imperialismo ocidental. Tá? É quase que uma ruptura com aquele... Lógico que guerras houveram, imperadores melhores ou piores, ditadores e tal, mas era uma história chinesa, né? E era uma história que, atravessada por essa ideia de que a educação é importante, essa ideia de que o respeito em termos de sociedade e tudo mais, começa a ser atravessado por valores ocidentais que quebram essa unidade chinesa, nessa cultura. E isso vai ser, sim, motivo de instabilidade e que possibilita aí a emergência do Mao Tse Tung como um grande líder, no sentido de que quase que o Mao Tse Tung, na sua proposta original, né, a grande marcha que ele faz, né, o Mao Tse Tung era um marxista que ele percebe que não tinha como fazer revolução socialista na China nos modelos que o Marx propunha. Por quê? Porque o Marx dizia que os proletários, os trabalhadores tinham que se unir, os operários. Só que a China não era industrializada. Ela era uma China rural, rica, porém rural. Então, o que ele faz? O que foi a longa marcha?
foi uma caminhada que ele fez pela China, pelo interior da China, conversando com os camponeses, ouvindo os camponeses, numa época em que, por exemplo, ocorreu, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, e por falta de apoio dos Estados Unidos à China, a China ficou sob o domínio do Japão, a China já muito fragmentada, muito espoliada, né? E então termina a guerra, depois logo vem a Segunda Guerra Mundial. Então o Mao Tse Tung, ele parte para essa longa marcha que ele anda mais de 10 mil quilômetros, conversando com os camponeses, ouvindo os camponeses e entendendo o que era a China, certo? E ele percebe que a revolução deveria ser feita a partir dos camponeses e não uma revolução já determinada aí pelo Marx ou pelo modelo, o próprio modelo de revolução russa, que não daria para ele fazer isso na China, né? Mas a emergência do Mao Tse Tung, de outros, mas ele é o grande líder, o grande timoneiro, né? Como ele é conhecido até hoje. Eu imagino que se dê num contexto de espoliação, de quebra dessa continuidade, de questionamentos em relação ao que os chineses eram, dessa intromissão ocidental de valores tão diversos, tão diferentes dos chineses, né? Então foi o que ajudou, não só isso, mas também isso contribuiu demais. É como se o Mao Tse Tung, ao propor o socialismo para a China, né, fazer a Revolução Chinesa, ele tivesse conseguido proteger, fechar a China novamente para essa influência ocidental que não deu boa coisa, né? Desde o século XIX não foi uma boa coisa para a China, essa abertura, tá? Então, a Revolução Chinesa, né, porque eu sempre questiono assim, como é que uma civilização milenar, dessa continuidade, como é que cai numa revolução camponesa, tá? Socialista, né? Então, talvez isso responda em parte, né? Que é uma forma de proteção contra o imperialismo, que é capitalista, que é o surgimento do neoliberalismo que sai arrastando tudo e todos. Acontece que quando isso se dá sobre civilizações não tão longevas como a civilização chinesa, o questionamento seja mais difícil. Mas a China tem uma experiência milenar, não? Então a revolução daria para a gente fazer umas outras conversas, outros encontros sobre isso, porque óbvio ela é complexa, mas a gente vai ter umas fases assim, ó. Entre 1912, quando se proclama a República, até 1945, a gente vai ter um embate entre os nacionalistas, que são herdeiros inclusive dos boxers, né? E os socialistas. Então nós temos aí dois grandes líderes, né? Chiang Kai-shek e o Mao Tse Tung, né? É um embate, em muitos momentos eles coincidiam, né? Mas é um embate para do modelo a ser proposto aí para a China se livrar desse imperialismo, dessa opressão ocidental, né? Em 45, de fato, a gente vai ter, entre 45 e 49, a gente vai ter aí o Mao Tse Tung eleito presidente, a expulsão do Chiang Kai-shek, né, da China, ele vai ser expulso, ele vai ser mandado para nossa, me sumiu aqui, vai ser mandado para Taiwan, e a gente vai ter o domínio do Mao Tse Tung e a implantação do seu modelo ideológico de Estado, né? Então, se proclama a República Popular da China, 1940, já era uma república, mas agora é uma república popular, é uma república camponesa,
né, da China. Entre 49 e 1957, mais ou menos, a gente tem o que a gente chama de Primavera de Pequim, né, que é um desenvolvimento fantástico da China sob o comando do Mao Tse Tung. Mas esse desenvolvimento, muito próximo do que aconteceu com Cuba, ele tem o apoio da União Soviética, né? Depois vai haver aí, a partir de 1957, um estremecimento nas relações entre a China e a União Soviética. A União Soviética interferia demais, né? E o Mao Tse Tung não era uma pessoa que não devia ser uma pessoa também fácil, né? Já calejado por tanta disputa pelo poder, e vai haver um rompimento desses dois grandes modelos aí do socialismo, né? Principalmente o stalinismo e o maoísmo, né? E aí, com essa cisão, a partir mais ou menos de 1960, nós vamos ter 57, 60, nós vamos ter uma crise com esse rompimento, né? E um fechamento do regime. Em 66, a gente vai ter a chamada, super conhecida, Revolução Cultural, que a pessoa acha, às vezes a pessoa não tem tanta informação sobre isso e fica achando aí que a Revolução Cultural foi uma coisa maravilhosa para a China, mas não. Foi uma coisa horrorosa, é como se a gente chamasse de um período do terror do Mao Tse Tung. Ele era endeusado já, ele era o grande timoneiro da China, ele era a esperança da China se livrar dos imperialismos ocidentais, isso tudo. Mas a partir da Revolução Cultural, isso virou um regime de terror, né? Uma coisa que é muito triste falar é que as estratégias eram mais ou menos isso. Os jovens ficavam o dia inteiro na escola e a China sempre primou por isso, né? A questão da educação, isso atravessa a cultura chinesa. E nas escolas se fazia a cabeça dos jovens para que eles delatassem seus pais. Então, a Revolução Cultural começa pela perseguição aos professores, primeiro nas universidades e depois em outros tipos de escola, intelectuais, jornalistas, tá? E depois acaba por assassinar os pais desses jovens. Aí a gente já tem o chamado Exército Vermelho, que investigava e assassinava as pessoas, né? Se era contra a revolução, era morto, mas se também não tinham feito nada a favor, também era morto. Então foi um período extremamente difícil aí para a China, né, para os chineses e o Mao, né, o grande líder, a grande esperança da China, se torna aí um grande ditador para a China, não? Bom, ele morre, né, em 1976 e aí continua, a China é ainda hoje uma república, né, popular da China, e em 1977 Deng Xiaoping foi eleito, né, presidente da China. A China é uma república que tem primeiro-ministro e presidente, né? O presidente é o chefe de estado e o primeiro-ministro governa a China, tá? E ela mantém essa estrutura governamental que foi montada pelo Mao Tse Tung em 1949, que é o chamado ano da Revolução Chinesa, de modelo maoísta. Mas o socialismo chinês não tem mais o modelo maoísta, né? A China, nas mãos desses governantes, o sistema de escolha desses governantes passa pelo Partido Comunista Chinês, que é um país de partido único, né? A partir então do Deng Xiaoping, a China começa a se abrir para o mundo. O regime não é um regime como se tornou, um regime de medo, de terror, como era no final do período do Mao Tse Tung, mas
ela se começa um processo de industrialização, de desenvolvimento econômico. Eles já o Mao tinha essa proposta, né, de reduzir o consumo, mas produzir muito para vender. Mas a China se torna uma potência, até porque é densamente povoada, ela é um território gigantesco que tem as matérias-primas que ela precisa para produzir, ela é praticamente independente aí, né, do resto do mundo, e se tornou agora aí uma grande potência. Então, não sei, é muita coisa, mas eu acho muito injusto, né? E muita falta de informação do brasileiro se referir à China dessa forma, né? Porque é uma grandíssima civilização, né? É uma civilização que, se vocês terem noção, no primeiro milênio antes de Cristo, eles faziam já ponte pêncil. Primeiro eles faziam de bambu. Depois eles já usavam ferro para fazer ponte pêncil. Os grandes arcos, né? As construções em arcos, quer dizer, não é uma civilização. O arado que eles usam antes de Cristo, eles usam o arado, né? Uma série de coisas que o Ocidente foi utilizar no final da Idade Média, os chineses usavam antes de Cristo, né? Mas como era uma civilização fechada, né, não há esse intercâmbio no sentido de trocas tecnológicas, mesmo porque o Ocidente passava aí por uma Idade Média extremamente fechada em si mesmo. Mas se referir à China como um país atrasado, de gente atrasada, é um atraso da gente, né? É uma falta de noção. E desprezar a China porque eles têm essa opção socialista também é uma coisa absurda, porque isso fez parte da história deles, uma necessidade deles. Depois se degenerou esse sistema, o Mao Tse Tung se transformou num ditador, sim, mas nós também tivemos nossas ditaduras, não é? Então você não pode resumir uma cultura milenar, né? E simplesmente colocar a China como o país que produziu o coronavírus, né? Porque a China é muito, muito mais que isso, inclusive com uma capacidade gigantesca de produzir uma vacina, né? A gente tem exemplos da medicina chinesa impressionantes que nós ocidentais não conseguimos nem compreender como é que eles chegam a isso, né? Só estudando aí essa civilização para a gente ter ideia. A Marlene está falando que tem um livro, Cisnes Selvagens. Muito legal, Marlene, obrigada. Del Ferraz, eu não diria que o Partido Chinês destruiu a civilização, porque se você estuda a ideia de educação chinesa, é Confúcio, certo? É uma civilização que pra gente pode parecer estranho, mas essa coisa do outro é muito importante. A gente fala, ele é meio servil, tal, né? Del, eu não tô qualificando o socialismo como um sistema bom, mas que o capitalismo ocidental destruiu a China no século XIX, isso é verdade. Não tem como negar. Então você tem socialismos e capitalismos tão nocivos quanto positivos, não é? Então a China nem sempre foi socialista e foi uma civilização exemplar. Eu tenho para mim que o contexto, a conjuntura que possibilitou a emergência do Mao Tse Tung como um grande líder, como uma solução, uma saída para aquele desespero do que os países ocidentais produziram na China no século XIX, início do XX, essa é a verdade, né? O Ocidente proporcionou a condição para que o chinês acreditasse que o socialismo seria uma saída. O socialismo se transformou
em algo ruim? Sim, nas mãos do Mao Tse Tung, sim. Mas hoje não sei, porque o Ocidente depende. Eu sempre falo assim, antes de criticar, vai lá na sua casa e vê quantos produtos você compra que é made in China. Aí você fala, ah, não, é porcaria. Sim, mas quem é que está levando o produto para ser fabricado lá? Porque tem muita mão de obra. O Ocidente. São empresas capitalistas ocidentais. Então eu acho que a gente, quando estuda, tem que estar aberto para ouvir, tá? É uma sociedade que está ajudando o mundo capitalista a consumir produtos. E esse consumo sustenta as empresas capitalistas ocidentais. Aliás, que hoje não são mais só ocidentais, certo? O capital chinês já está presente aí em grandes multinacionais e isso é uma tendência, gostem ou não, né, da China aí voltar a se destacar como uma grande civilização. Se o socialismo está se abrindo, se já existem empresas capitalistas implantadas lá, eles, com a Revolução Socialista, lógico que eles passaram poucas e boas, mas com a Revolução Socialista, eles conseguiram retomar parte do controle que eles tinham antes da intromissão do imperialismo ocidental, né? Então era isso, eu não estou elogiando o capitalismo nem o socialismo, para mim tanto faz. Eu tenho minhas convicções pessoais, mas o que a gente tem que saber fazer a leitura é entender o porquê que o povo embarcou nisso, né? Assim como a gente tem que entender o porquê que o povo brasileiro aceita certas coisas, certas opções políticas, eu não estou falando só de agora, né? Quando você estuda a República Brasileira, você vê certas opções que você fala, não é possível. Então, acho que seria o mesmo estranhamento de um chinês ler a nossa história. Por que será que aquele povo aceita isso? Não é? Então não é no sentido de julgar, mesmo porque a gente não é chinês e nem a gente vive o cotidiano deles, mas é a gente compreender que é um povo que produziu uma cultura milenar, que esteve à frente da tecnologia do mundo por muitos séculos, né? Eu acho que é uma belíssima civilização que não deve ser julgada assim tão rapidamente, vamos dizer. A gente poderia estudar melhor isso. Então é nesse sentido que o Fábio Pérez está falando que ele assistiu uma palestra que a gente tem que estudar mais as civilizações orientais. É óbvio. O que a gente conhece do Oriente, né? Então é isso mesmo. Então tem um livro que, para quem quiser, olha, e que esse Carlos Tavares não é um socialista, certo? Ele chama Carlos Tavares de Oliveira, tá? Origens da Humanidade, China, Origens da Humanidade. Ele é um liberal, fique tranquilo, pode ler sem susto, né? É um jornalista, mas não é socialista. E ele tem um capítulo assim curto que ele conta um pouco da história das dinastias, blá, blá, bem rapidamente. Porém, depois ele vai falar, o que interessa para ele é a questão da tecnologia, das invenções chinesas. Então ele começa lá, olha, ele fica fundição de bronze, ferro e aço, séculos e séculos antes do Ocidente, né? Gás natural e petróleo, como eu falei, as cidades do primeiro milênio antes de Cristo eram iluminadas pelo gás que eles retiravam e canalizavam com bambu. O papel e a impressão, cerâmica e porcelana, a própria porcelana inglesa, né? Por que a Inglaterra se destacou naquela porcelana? Porque ela invadiu a China, né? As fontes termais, os canais, grandes canais, tem canais na China que tem mais de 10 mil quilômetros, construído pelo homem, né? A manivela, a correia de transmissão, seda, a fiação da seda, livro, papel, moeda. E aqui ele vai narrando várias, energia hidráulica, máquina a vapor, relógio mecânico, tudo isso. Então eu acho que seria muito leviano
a gente desqualificar uma civilização dessa porque ela tem uma opção ideológica diferente da gente. Eles devem ter outros problemas, né? Não que a gente, por ser capitalista, liberal, neoliberal, viva uma maravilha, né? Antes eu acho que a gente tem que conhecer, porque problema sim, a humanidade sempre teve, mas não se trata de uma questão de você desclassificar porque o país é socialista ou é capitalista. Trata-se de conhecer, né? E conhecer é uma coisa que nos permite abrir a cabeça, abrir inclusive o coração para as diversidades, né? Porque se não é a sua opção, você não precisa vivenciar aquilo. Mas você não tem o direito de desprezar aquilo porque você não conhece, né? Então, estudar história, né, Marlene? Livra a gente de... Estudemos, pois. Gente, foi um prazer. Pena que fica meio corrido, meio assim, fica até desconsiderando uma civilização que eu acho maravilhosa, né? Independente de tudo. Fica até, mereceria uma conversa melhor, uma conversa mais alongada, com alguns autores, inclusive eu gosto de usar autores que não são socialistas, porque é impossível não reconhecer o gigantismo dessa civilização, tá? Beijos queridos, adorei, muito obrigada, tô amando assim as nossas conversas. Eu vou ler todos os comentários depois com calma e respondo durante a semana, tá bom, meus lindos? Um beijo, beijo no coração, muita saudade de vocês. Karina, beijo, amor, tchau.